Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que saudade de vocês, estive sumido uns dias, me recuperando, mas já estou de volta. Vamos comigo para mais um ID do Senhor essa semana. Eu sou a irmã Neile Timóteo, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fama, aqui do Residencial Rio Verde, da pastora Nubia e do pastor Rogério. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar falando com vocês aqui. Vamos para mais uma sequência do nosso ID, falando das grandes mulheres da Bíblia. E essa semana nós vamos falar sobre a esposa de Pôncio Pilatos. A gente não fala muito sobre ela, mas ela tem muito a nos ensinar sobre sabedoria e sobre aconselhamento. Então vamos lá ouvir, aprender um pouco mais sobre a esposa de Pôncio Pilatos. Eu acredito que ela tenha se sentido tocada e ela quis aconselhar o seu esposo para evitar que ele cometesse um equívoco. Mas ela foi muito sábia em deixar que a decisão dele fosse a final. Ela aconselhou, ela instruiu, mas ela não interferiu na decisão dele. Isso significa que ela o respeitava. E a palavra de hoje é sobre aceitarmos e aprendermos a ouvir a voz do Senhor. Quando Deus, o Espírito Santo de Deus fala ao nosso coração, nós precisamos atender, nós precisamos atentar para o nosso Espírito Santo, para que a gente não caia em erro, né? Que a gente não se omita. A mulher que vamos falar hoje é a esposa de Pôncio Pilatos. Na Bíblia não cita o nome dela, mas nós sabemos e nós conhecemos o quão sensível ela foi ao toque do Espírito Santo. Ela teve um sonho e isso falou muito ao coração dela. Isso fez com que ela temesse. E lá em Mateus, essa história ela passa lá em Mateus, no capítulo 27, mais ou menos ali do versículo 15 ao 19. Ele é muito rápido, é uma citação, é uma história muito rápida que fala sobre ela, mas é um universo muito grande de aprendizado. Porque aquilo trouxe consequências para Pôncio Pilatos, porque ele não foi firme na sua decisão. A Bíblia mostra que ele ouviu a voz dela, ele tentou reverter a situação, mas ele não foi firme, ele não conseguiu reverter a situação, mas ela o alertou. Então mostra o quanto ela era presente nas decisões do marido, que ela tinha uma abertura para poder aconselhá-lo, né? Isso mostra o quanto eles poderiam ter algum diálogo ali. E isso nos deixa um aprendizado sobre que Deus escolhe pessoas comuns para falar, para trazer uma mensagem. Não é só o pastor, não é só aquela pregadora de renome, pode ser eu e você. Se Deus quer dar um recado, se Deus quer falar algo a alguém, Ele pode usar você. Ai, mas como assim? Deus escolhe você, Deus pode escolher você. Então é preciso estar atenta à voz do Espírito Santo. Tá? E você vai aprender isso hoje, porque às vezes você fala assim, jamais, né? Deus jamais ia falar comigo para eu estar aconselhando alguém, e você vai aprender que sim. Às vezes pessoas comuns como eu e você podem ser colocadas em situações que podem ter grandes repercussões, né? Deus escolhe pessoas comuns para estar falando com outras pessoas. A esposa de Pôncio Pilatos foi uma dessas pessoas que na época que Jesus estava operando os milagres ali na Judéia, e isso enfureceu muito os religiosos daquela época, porque eles diziam assim, quem é esse, né, que se diz o Deus, né? Eles não aceitavam Jesus, e essa mulher, ela vem nos ensinar, né? Ela se colocou na posição de aconselhadora do seu esposo, ela não se omitiu quando ela se viu numa situação que ela precisava aconselhá-lo contra um equívoco que ele poderia cometer, né? Mandando que crucificassem Jesus. Se você ler toda a história de Mateus, ele vai narrar todo, né, aquele dia fatídico, aquele período ali que Judas entregou Jesus para aqueles religiosos. E a esposa de Pôncio Pilatos, ela teve um sonho à noite, ela tentou aconselhar o seu esposo para que ele não se envolvesse naquela situação de Jesus, porque ela entendia, porque ela sabia que Jesus era um homem justo,
que Jesus, ele não tinha nenhum mal no coração, que Jesus não tinha pecado, que Jesus não havia cometido nenhum crime. Então ela tentou aconselhá-lo, mesmo que ela poderia não conhecer Jesus, mas só de ouvir falar ela teve temor. E Deus, e em sonho, ela muito sofreu com aquela situação. Ela sabia que a família dela poderia vir a sofrer por causa daquela decisão do esposo dela. Então ela tentou alertar o esposo. Para entender melhor essa história, eu vou resumir um pouco. Jesus foi preso numa madrugada de sexta-feira, e para que ele fosse crucificado, os religiosos da época precisavam da autorização de Pôncio Pilatos. Então, eles queriam resolver ali aquela situação urgente, mesmo sem um julgamento justo, porque estaria chegando o período da Páscoa e eles não queriam mais esperar, eles não queriam esperar aquele período, então eles queriam resolver urgente, então foi atrás de Pôncio Pilatos para que, fizessem esse trâmite todo de crucificação. E nesse período, e nesse momento, é que a esposa de Pôncio Pilatos, tem um sonho que não narra, a Bíblia não narra qual foi o sonho, mas a Bíblia ela diz que muito sofreu em sonho. Então ela tentou na manhã seguinte alertar o seu esposo para que ele não entrasse nessa questão, que as pessoas estavam querendo crucificar Jesus, e ela sabia que Jesus não tinha culpa, que aquilo eles estavam fazendo apenas por maldade mesmo. E numa época que o pensamento masculino ele ditava as regras, essa mulher na Bíblia ela foi lembrada como uma mulher que tentou fazer a diferença na vida do seu esposo. Ela tentou aconselhá-lo, ela tentou mostrar para ele o quão errados as pessoas estavam. Mesmo que a palavra dela não tenha sido levada em conta, porque o Pôncio ele não foi firme, ele não conseguiu reverter a situação porque ele não teve palavra, firmeza, porque ele ficou com medo do que as pessoas iam falar dele. Ele deixou que Jesus fosse crucificado, mesmo tentando se livrar, dizendo em algum momento que ele falava assim, aqui eu lavo as minhas mãos, ele tentou de toda forma colocar Barrabás, mas o povo ali, a multidão gritava, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Ele não teve pulso, ele não teve coragem de falar, não, esse homem não tem nenhum crime, esse homem não vai ser crucificado porque ele não cometeu crime algum. É claro que a gente vê que ele tinha um propósito, Jesus, o propósito dele era morrer na cruz para nos salvar. O propósito de Jesus era passar por todo aquele sofrimento, mas Pôncio Pilatos ele teve uma chance, de tentar reverter a situação e mesmo assim ele não fez. Então, com essa palavra a gente aprende que se a gente tem um conselho, se a gente pode ajudar, se a gente pode tentar ajudar, a gente não pode se omitir. Mesmo que a nossa palavra não é considerada, mesmo que a nossa palavra não é levada em conta, nós temos a obrigação de aconselhar, nós temos a obrigação de alertar. Seja nosso esposo, seja alguém, algum familiar, alguém do nosso círculo de convivência, que às vezes está indo para um caminho errado e você, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo que te capacita, que fala ao seu coração, serva, alerta meu filho, ele está fazendo isso e não é do meu agrado, você tem a obrigação de fazê-lo, para que aquela pessoa não cometa um erro porque você não o alertou. Faça o que o Espírito Santo pede para ser feito. Alerte, aconselhe, ore com a pessoa, interceda, jejum, fale se você tem alguém que você sente no seu coração que está fazendo algo errado e que você não acha certo. Você não tem que julgar, você não tem que falar mal, você precisa alertar e você precisa orar para a pessoa e pedir a Deus sabedoria para que Ele te capacite com as palavras certas para falar com essa pessoa. E o que a gente aprende aqui com a esposa de Pôncio Pilatos, mesmo correndo riscos do seu esposo se voltar contra ela, ela não se omitiu. Ela fez o que o Espírito Santo tinha colocado no coração dela, de alertá-lo, de falar o que estava acontecendo, o que ela via de errado, e com sabedoria, aceitando a posição dele de esposo, ela o alertou e o deixou que tomasse a decisão que estava no coração dele. É por isso que eu alerto. Às vezes o recado, o conselho que você vai dar
não será levado em conta, mas você não pode se omitir, porque aquela plantinha plantada no coração da pessoa pode ser a sementinha que precisava para Deus transformar, para Deus dar temor, para Deus fazer o que tem que ser feito. E quando o Espírito Santo de Deus toca o seu coração, o inimigo faz tudo para te dizer, para te colocar em confusão, dizendo isso não é verdade. O inimigo ele vai sempre tentar questionar o seu chamado, te dizendo que como que o jeito que está tá tudo bem, deixa assim. Mas você precisa escutar o chamado do Senhor na sua vida, que é o Espírito dizendo: vai, minha serva, faça o que tem que ser feito, entregue o recado, entrega o conselho, vai lá e faça o que tem que fazer. Não se omita. Sempre haverá incertezas, não tenha dúvidas. Mas creia que o Espírito Santo de Deus é Deus quem te capacita, é Deus quem está com você. Então vá, faça a obra do Senhor, fale de Deus para sua vizinha, fale de Deus para alguém da sua família, que é você que fará a diferença no seu lar, na sua família, no seu meio social, nas suas amizades e no seu trabalho. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos falar da palavra do Senhor, nós precisamos curar pessoas, mulheres que precisam ser curadas, mulheres que precisam de uma palavra, mulheres que precisam ser vistas, escutadas, mulheres que precisam ser abraçadas, e é você que foi escolhida, é você que vai fazer a obra do Senhor. E Deus vai te colocar como fonte dele, como serva dele, para ir lá e abraçar e falar para aquela mulher que está precisando, e falar de Deus, e mostrar que Deus é quem sara, quem cura, é quem liberta, é quem transforma. Só você precisa escutar o chamado do Senhor. Aquela mulher, ela teve um sonho, e não foi desse sonho de barriga cheia. O sonho, o Espírito Santo de Deus, quando ele fala com você, é aquele sonho que você não esquece. É aquele sonho que vive lá, você tá lá cozinhando, fazendo seu arroz, seu feijão, e aquele negócio tá lá matutando na sua cabeça, e você tá indo lá pra academia, e você tá indo pra igreja, aquele negócio tá lá na sua cabeça, não sai de você, e você fala assim: será que é Deus tá falando comigo? Minha filha, pô, não tem a dúvida. Deus fala, e quando ele fala, você não esquece, não. Por mais que você vai lá tomar banho e eu vou esquecer isso, Deus tá lá, tá lembrando. E aí, a partir do momento que Deus vê que você vai se omitir, não vai fazer, aí você começa a esquecer. Porque Deus, ele te dá o livre-arbítrio, ele te dá a oportunidade de fazer a obra dele. Mas se ele vê que você não quer fazer, ele não vai ficar te perturbando, porque Deus não perturba. Deus é amor, ele te dá a escolha, ele te dá a oportunidade de você escolher. Então, se deixe ser usado, meu amor, tão lindo, maravilhoso, quando a gente tem certeza que Deus está falando com a gente, quando Deus está cuidando da gente. Tão maravilhoso ter uma mensagem do Espírito Santo. Então ore, busque, fala: Senhor, eu me coloco na posição, use-me a mim, comigo, não diga não para o Espírito Santo. Se coloque na disposição do Senhor, seja uma porta-voz para abençoar mulheres, ministrar, aconselhar, abraçar. Agora a gente está vivendo um momento de pandemia que a gente não pode chegar perto, a gente não pode abraçar, a gente não pode beijar, mas você pode ligar. Você pode ouvir e você pode mandar um abraço virtual, seja lá, né? Mulher cristã é super criativa, eu sei que você vai ser. Então você só precisa se colocar na posição do Senhor. Você só não pode se omitir. É o Senhor que te capacita e é Ele que te dá estratégia de você falar do amor dele, de você anunciar o Evangelho. Que a unção do Senhor esteja sobre a sua vida, deixe Ele te usar. Seja um objeto transformador na vida das pessoas. Deus, ele se revelou à mulher de Pilatos e ela entregou o recado, ela não se omitiu. Se coloque na posição de mulher segundo o coração de Deus. Seja sensível ao que Deus colocou nas suas mãos. Você vai ver o tanto que Deus vai te usar. Tenhamos sabedoria e humildade para fazer o que tem que ser feito. Termos discernimento do que é certo e o que é errado, para tomarmos as decisões certas, corretas, e impedirmos que alguém possa vir a cometer um erro. Que possamos aprender um pouco mais com a história dessa mulher que se colocou na posição de conselheira e ajudadora do seu esposo.
E aqui eu coloco um adendo, eu coloco um pouco mais. Então, que possamos nos colocar na posição de mulher de Deus, que a gente possa aconselhar a quem tiver precisando. Às vezes você pode pensar, mas quem sou eu? Deus não vai falar comigo. Deus te conhece melhor do que você mesmo. E se Ele te escolheu para falar a alguém, é porque Ele sabe da sua capacidade. Então, minha filha, não diga não. E aqui nós finalizamos o nosso vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhe com suas amigas, fale do amor de Cristo, nos siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Um abraço, curte lá, hein? Deus está com você, acredite.